Boa noite, senhores vereadores, vereadora, aos funcionários dessa casa, população presente, Adélia, o ex-presidente dessa casa, vereador Eli Fabiano, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Pauta da 4ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, em 18 de março de 2025. Sob as bênçãos de Deus e em nome de todo o povo melense, declaro aberta a 4ª reunião ordinária do ano de 2025. De pé, ouviremos a execução do hino nacional. Antes de iniciarmos a leitura das matérias constantes, concedo a palavra ao secretário de Saúde, senhor Eli Fabiano. Excelentíssimos senhores vereadores, muito boa noite, senhor presidente, em nome do qual eu cumprimento a todos, a nossa vereadora e também servidora da saúde, a Gláucia. Nós estamos aqui, eu e a Adélia,
Com relação ao RGQA, que é o relatório de gestão quadrimestral anterior, a legislação determina que os relatórios de gestão quadrimestral anterior devem ser apresentados para a ciência de vocês, né, por quadrimestre. E a gente percebeu, o nosso assessor percebeu, que o último quadrimestre do ano de 2023, bem como o primeiro, o segundo e o terceiro do ano de 2024, não foi apresentado. Então, a gente veio aqui, a Adélia como nossa contadora, para apresentar para vocês, né? Eu não estou aqui para questionar a motivação pela qual eles não foram apresentados, né? Eu nem tenho, né, informações para passar para vocês, explicações para passar para vocês sobre isso. Eu não tenho responsabilidade sobre esses números, né? Muito possivelmente, daqui a pouco, na hora que chegar as datas para eu, né, como secretário municipal da atual gestão, apresentar os números da nossa execução, eu vou estar aqui com vocês, responsável pelos nossos números, né, pelo detalhamento das nossas despesas. Estarei aqui para dar explicações a todos vocês, a comunidade como um todo, sobre as nossas despesas, sobre as nossas realizações, né? Mas hoje a gente está aqui para apresentar para vocês, a Adélia daqui a pouco vem para dar números, né, a vocês. Mas a questão é que para a gente seguir, né, o nosso assessor pediu que fosse apresentado a vocês os anteriores, né? Nós não sabemos por que não vieram os anteriores. A gente precisa da ata aprovada com os anteriores, né? Então, é esse o motivo da gente estar aqui, tá certo? Eu não vou abrir para perguntas e respostas para mim, porque eu não sei, eu não sou responsável por esses números, tá bom? Então, eu convido a Adélia para vir, então, e apresentar os números tecnicamente para vocês, tá bom? Boa noite a todos. Como ele já disse, ficaram faltando alguns quadrimestres. Eu só queria fazer um parêntese com relação ao último quadrimestre, né, de 2024. Ele é apresentado no ano seguinte, né, porque em dezembro nós ainda não temos condição de trazê-lo aqui, né? E com relação ao fato de não ter sido apresentado, eu também não sei dar essa explicação, porque nos últimos relatórios não fui eu que estava presente. Anteriormente eu vinha com o Chiquinho da Saúde, nós dois apresentávamos, mas nos últimos já não fui eu. Então eu vou, né, deixar essa questão de lado, tá bem? E vou passar para o relatório terceiro quadrimestre, que é referente ao período de 1/9 de 2023 a 31/12 de 2023. Nesse último quadrimestre, foram aplicados, com recurso próprio do município, R$ 1.504.461,47. Durante o exercício de 2023, o município aplicou um montante de R$ 3.949.863,91 em saúde, que representa 20,6%. Então, nós tivemos uma aplicação em 2023 de 20,6% em saúde com recurso próprio. Este valor é superior ao estabelecido na emenda constitucional 29, que exige uma aplicação mínima de 15%. Mas todos nós sabemos que é impossível aplicar só os 15% em saúde, né? E, então, teve um valor superior a 996 mil, que significa 5% a mais do que seria exigido. E acrescentando ainda que durante o exercício de 2023 foram aplicados R$ 5.866.000
05715 em ações e serviços públicos de saúde, através de receitas próprias e vinculadas. Vinculadas essas do governo do Estado e do governo federal. Desse valor, 141 foi em investimento, 502 mil em material médico hospitalar e medicamento. Além desse investimento, nós temos também o Centro de Especialidades Médicas, que também foi feito com recurso próprio, no valor de 501.162,21. Essa é a apresentação do relatório de 2023. Posso prosseguir para os próximos? Então, vamos ao primeiro de 2024. Ele compreende o período de 1/1 de 2024 a 30/4 de 2024. Portanto, de janeiro a abril. E foram aplicados 1.261.784,78 de recurso próprio. Neste período, o município aplicou um percentual de 14,99, que é um valor inferior ao estabelecido na emenda constitucional, que exige uma aplicação mínima de 15%. Porém, esse valor exigido, ele é durante o exercício, não durante o quadrimestre. Acrescentando ainda que neste período foi aplicado 1.918 em ações e serviços públicos de saúde, através de receitas próprias e vinculadas. Deste valor, 6.520 em investimento e 122.745 em material médico, hospitalar e medicamentos. Prosseguindo para o segundo quadrimestre, que compreende o período de 1 de maio a 31 de agosto, foram aplicados 2.807.899 de recursos próprios em saúde. Nesse período, o município aplicou um percentual de 17,63% acumulado com o período anterior. Sendo assim, aplicou-se 419.511,44, que significa 2% além do exigido através da emenda constitucional 29, que é de, no mínimo, 15% anual. Mas nós estamos falando do segundo quadrimestre. Acrescentamos ainda que, durante esse período, foram aplicados 4.168.696,12 em ações e serviços públicos de saúde, através de recursos próprios e vinculados, sendo desse valor 92 mil em investimento e 245 em material médico hospitalar e medicamentos. Nesse período também foi concluída a obra do Centro de Especialidade, que havia começado no exercício anterior de 2023, concluindo-se com o valor de mais 124.523,06. No último período, que é o que compreende agosto a dezembro, setembro a dezembro, foram aplicados 4.317.439,32 de recursos próprios em saúde. Nesse período, o município aplicou um percentual de 18,07 acumulado com o período anterior. Esse é o anual. Sendo assim, aplicou 734.205,50 a mais, que significa 3,7% além do exigido através da emenda constitucional, que é de 15% anual. Acrescentamos ainda que, durante esse período, foram aplicados 6.400.792,68 em ações e serviços públicos de saúde, através de recursos próprios e vinculados, que, como eu já disse anteriormente, os vinculados incluem, inclusive, algumas emendas, recurso próprio, recurso vinculado vindo do Estado e do governo federal. Sendo esse valor de 97.747,47 em investimento e 604 mil em material médico hospitalar e medicamentos. Está concluído. Ninguém tem pergunta não, né, gente?
Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem, nosso boa noite aos demais pares, servidores da casa, excelentíssimo senhor secretário de saúde, ex-presidente dessa casa também, senhor Eli Fabiano, senhora Adélia, servidora aí efetiva já, né, carimbada aí, no executivo, experiente. Queria só dizer, senhor presidente, brevemente aqui, porque nós estávamos na última legislatura, eu, Vossa Excelência, o vereador Paulo Ângelo também, e nós discutimos isso várias vezes, da importância da apresentação do relatório. É um relatório, às vezes, muito técnico, mas vê-se aqui o porquê. Por exemplo, o primeiro quadrimestre lá de 2024 estava com 14,9%. Então, isso possibilita que a própria administração acompanhe o investimento mínimo, que a gente também da casa possa levar isso para toda a população, ou seja, troca de informação, e isso decorre da lei. E a falta dessas apresentações, o qual também essa casa, pelo ano anterior, não foi justificada em momento nenhum, né, não houve da legislatura passada qualquer preocupação com isso, prejudica justamente a legislatura de agora e o executivo de agora. Por quê? Isso impede chegada de recursos no município, né? Não é questão, às vezes, de aprovar, não é CPI, como muito bem disse o secretário aqui, é uma apresentação de relatório. Ó, gente, chegou tanto, eu gastei tanto, foi dessa forma, dessa, assim como fez muito bem a senhora Adélia aí, né? E então não se sabe o porquê da ausência. E aí pensa, a gente já está aí praticamente no mês de março, e aí isso está sendo apresentado desde o final lá de 2023, né? Um ano e meio praticamente, sem qualquer justificativa disso, prejudicando agora, né, ao próprio executivo nesses andamentos. Então, só um apanhado, um esclarecimento a respeito disso, porque como nós estávamos presentes aqui na última legislatura, né, e passamos por isso, para deixar essa justificativa aí que, inclusive, nada depende da Câmara. A Câmara simplesmente ouve o relatório, é colocado em ata, devolve isso agora para a Secretaria de Saúde, eles vão passar isso através dos conselhos aí, né, para poder resolver a parte de documentação legal. Muito obrigado. Deste modo, então, agradeço aí ao secretário pelo esclarecimento, à contadora Adélia, muito obrigado pelo esclarecimento. Em ato contínuo, determina a leitura das matérias constantes à ordem do dia a saber. Ata da reunião ordinária, da terceira reunião ordinária. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores desta casa, ex-presidente Eli Fabiano, atual secretário de Saúde, contadora Adélia, boa noite a todos. Ata da terceira reunião ordinária do ano de 2025 da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais. Aos 6 dias do mês de março de 2025, realizou-se a terceira reunião ordinária da Câmara, convocada para as 18 horas na sede da Municipalidade em Desterro do Melo, Minas Gerais, sob a presidência do senhor Luiz Henrique de Castro. Conferidas as presenças dos vereadores Aldair de Lourdes Gonçalves, Celso Simões da Silva, Fábio Júnior dos Santos, Gláucia Cristina do Carmo Xisto, Itamar Meireles Campos, José Coelho dos Santos, Paulo Ângelo Lopes da Silva e a ausência do vereador Naelton de Souza Campos. O presidente fez as preces iniciais e declarou aberta a reunião, determinando a execução do hino nacional. Na sequência, determinou a leitura da ata da última reunião, que após lida foi aprovada e assinada por todos. Prosseguindo, determinou ao primeiro secretário, o vereador Itamar Meireles, a leitura das matérias constantes da ordem do dia, a saber: ofício número 10 de 2025, de autoria da presidência da mesa diretora, em resposta ao requerimento número 3 de 2025, de autoria dos vereadores Gláucia, Fábio e Paulo Ângelo. Ofício número 45, recebido do Executivo Municipal, 45 de 2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha resposta ao requerimento número 2 de 2025, de autoria dos vereadores Gláucia, Fábio e Paulo Ângelo. Ofício número 46 de 2025, recebido do Executivo Municipal,
que encaminha resposta ao requerimento número 02/2025, de autoria dos vereadores Gláucia, Fábio e Paulo Ângelo. Ofício número 47/2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha projeto de lei número 3/2025, que autoriza o Executivo a fornecer transporte rodoviário para os trabalhadores no município de Desterro do Melo e dá outras providências, que foi encaminhado para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças, composta pelos vereadores Celso Simões da Silva, Naelton de Souza Campos e Paulo Ângelo Lopes da Silva. Emenda supressiva número 01 e emendas substitutivas número 01 e 02, de autoria do vereador Aldair de Lourdes Gonçalves, ao projeto de lei número 01/2025, que altera a redação do artigo 2º da lei número 957/2024, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício 2025 e contém outras providências, que foram encaminhadas para a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas. Leitura dispensada do projeto de lei número 01/2025, que altera a redação do artigo 2º da lei número 957/2024, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2025 e contém outras providências. Parecer da Comissão de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas ao projeto de lei número 01/2025, que altera a redação do artigo 2º da lei número 957/2024, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2025 e contém outras providências. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas do projeto de lei número 02/2025, que autoriza o município de Desterro do Melo a premiar em pecúnia participantes da Copinha, do Campeonato Municipal de Futebol Masculino, Futsal Masculino e Feminino e Campeonato Regional de Futebol Feminino e vencedores do Festival de Pratos Típicos. Leitura dispensada do projeto de lei número 02/2025, que autoriza o município de Desterro do Melo a premiar em pecúnia participantes... Mesmo? Repetiu aqui. Vai ter que alterar. Encerrada a parte das leituras, o presidente deu início às discussões e votações das matérias a saber. Primeira discussão do projeto de lei número 01/2025, que altera a redação do artigo 2 da lei número 957/2024, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2025 e contém outras providências. Em ato contínuo, o vereador Fábio Júnior solicitou que a presidência aguardasse a análise das emendas apresentadas para dar continuidade com a discussão do PL, de modo que a presidência acatou o pedido, suspendendo a primeira discussão da matéria, conforme consta na gravação da reunião. Primeira discussão do projeto de lei número 02/2025, que autoriza o município de Desterro do Melo a premiar em pecúnia os participantes vencedores da Copinha, do Campeonato Municipal de Futebol, Futsal Masculino e Feminino e Campeonato Regional de Futebol Feminino e vencedores do Festival de Pratos Típicos, que, após analisado e discutido, foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Discussão única da indicação número 01/2025, de autoria do vereador José Coelho dos Santos, que indica a instalação de manilhas, que, após analisada, foi colocada em votação única, sendo aprovada por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar, estando esgotadas as matérias da pauta, o presidente concedeu o uso da palavra aberta, conforme consta na gravação da reunião, e em atendimento à resolução número 02/2021, que institui o sistema de atas digitais e ainda dispõe que ficam arquivadas todo o conteúdo das gravações oficiais em mídia eletrônica, que conterá integralmente o registro das reuniões, o que ainda dispensa a transcrição minuciosa das falas, devendo ser digitado e impresso ata resumida, constando apenas as leituras, votações e aprovações de matérias, sendo os casos específicos a requerimento do vereador,
O presidente encerrou os trabalhos, agradecendo a presença de todos e convocou todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 18 de março, às 18 horas. E, para constar, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por todos os vereadores e vereadora. Desterro do Melo, sala de reuniões, 6 de março de 2025. Coloco em discussão a ata da terceira reunião ordinária. Coloco em votação. Vereadores e vereadoras que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora para a segunda parte. Iniciamos a segunda parte, colocando em discussão única a emenda supressiva número 1, de autoria do vereador Aldair de Lourdes Gonçalves, ao projeto de lei número 01 de 2025, que altera a redação do artigo 2º da lei número 957 de 2024, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2025, e contém outras providências. O vereador que a esta subscreve, conforme o artigo 165, inciso 2º do Regimento Interno, edita a seguinte emenda aditiva ao PL número 001/2025. Emenda substitutiva. Considerando os valores de suplementação já previstos na Lei Municipal 957/2024, considerando o PL 01/2025, que consta do artigo 2º, inciso 3º, artigo 2º, fica o Executivo autorizado a, inciso 3º, abrir créditos suplementares às dotações do orçamento para o exercício 2025, podendo, para tanto, utilizar até o limite 100% do superávit financeiro verificado no exercício anterior. Emenda substitutiva. Artigo 1º, fica substituído o inciso 3º do artigo 2º do projeto de lei número 01 para a seguinte redação. Artigo 2º. Fica o Executivo autorizado a, inciso 3º, abrir créditos suplementares às dotações do orçamento para o exercício 2025, podendo, para tanto, utilizar até o limite de 30% do superávit financeiro verificado no exercício anterior. Desterro do Melo, 6 de março de 2025, Aldair de Lourdes Gonçalves, vereador. Coloco em discussão, está em discussão a emenda expressiva número 01. Coloco em votação em votação única a emenda expressiva número 01 de autoria do vereador Aldair de Lourdes Gonçalves do projeto de lei número 1 de 2025. Vereadores e vereadoras que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em discussão única a emenda substitutiva número 2, de autoria do vereador Aldair de Lourdes Gonçalves, ao projeto de lei número 01. São duas. Essa emenda que nós vamos em discussão é a supressiva número 01. O vereador que a essa subscreve, conforme o artigo 65 do inciso 1 do Regimento Interno, edita a seguinte emenda aditiva ao PL número 001/2025. Emenda supressiva. Considerando os valores de suplementação já previstos na Lei Municipal 957/2024, considerando o PL 01/2025, que consta no artigo 2º, inciso 1º. Artigo 2º. Fica o Executivo autorizado a, inciso 1º, abrir créditos suplementares até o limite de 30% do valor total do orçamento
nas dotações que fizerem insuficientes para a execução orçamentária de 2025, podendo, para tanto, utilizar-se de anulação parcial e ou total de dotações, conforme dispõe o artigo 43 da Lei nº 4.320/64. Emenda supressiva. Artigo 1º. Fica suprido o inciso 1º do artigo 2º do projeto de lei número 01/2025. Desterro do Melo, 6 de março de 2025. Aldair de Lourdes Gonçalves, vereador. Isso. Então, está em discussão a emenda expressiva número 01. Você não leu, foi substitutivo? Ele leu a substitutiva primeiro, depois ele leu a expressiva. Coloco em votação única a emenda expressiva número 01 de autoria do vereador Aldair de Lourdes Gonçalves. Vereadores e vereadores que estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão única a emenda substitutiva número 02 de autoria do vereador Aldair de Lourdes Gonçalves ao projeto número 01 de 2025. O vereador que essa subscreve, conforme o artigo 65, inciso 2º do Regimento Interno, edita a seguinte emenda aditiva ao PL número 001/2025. Emenda substitutiva. Considerando os valores de suplementação já previstos na Lei Municipal 957/2024, considerando o PL 01/2025, que consta no artigo 2º, inciso 2º. Artigo 2º. Fica o Executivo autorizado a: inciso 2º, abrir créditos suplementares às dotações do orçamento para o exercício de 2025, podendo, para tanto, utilizar a totalidade do excesso de arrecadação efetivamente apurado, observado o limite de até 100%, sendo, portanto, do total da receita estimada no artigo 1º desta lei. Emenda substitutiva. Artigo 1º. Fica substituído o inciso 2º do artigo 2º do projeto de lei número 01/2025 para a seguinte redação. Inciso 2º. Abrir créditos suplementares às dotações do orçamento para o exercício de 2025, podendo, para tanto, utilizar a totalidade do excesso de arrecadação efetivamente apurado, observado o limite de até 30% do total da receita estimada no artigo 1º desta lei. Desterro do Melo, 6 de março de 2025. Aldair de Lourdes Gonçalves, vereador. Está em discussão a emenda substitutiva número 02 de autoria do vereador Aldair de Lourdes Gonçalves. Votação. Os vereadores e vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos à segunda discussão ao projeto de lei número 01/2025, que altera a redação do artigo 2º da lei. Passaremos à segunda discussão do projeto de lei número 01/2025, que altera a redação do artigo 2º da lei número 900/507/2024, que orça, receita e fixa despesa para o exercício de 2025 e contém outras providências. Está em discussão. Senhor presidente, pela ordem,
eu acho que é interessante nós só clarearmos aqui, queria de antemão até acho que parabenizar essa casa por ter votado aí por unanimidade as 3 emendas. Eu deixei para discutir tudo no final agora, pelo conjunto da obra. Assim como eu disse na primeira discussão sobre esse projeto, foi o primeiro projeto executivo que chegou nessa casa aqui, esse ano, e um projeto com uma responsabilidade muito grande, a qual se apurou que o ano passado sobraram restos orçamentários aí no importe de R$ 11.345.238. Isso, como eu disse da última vez, é um valor que nenhum prefeito que fosse reeleito para deixar para ele mesmo, eu acho que conseguiria deixar um valor desse no município do tamanho que é o nosso. Não se sabe ainda os motivos ou porquê, porque esse é um dinheiro que tinha que ter sido gasto com saúde, com educação, com estradas, de forma geral aí com o município, e um dinheiro que simplesmente não foi investido. E ficou lá para poder essa gestão agora fazer isso. Em relação aos valores, eu queria deixar bem claro o seguinte: o ano passado, mais uma vez eu repito, eu, vereador Paulo Ângelo, vereador presidente hoje Luiz Henrique, nós não deixamos de votar nenhum projeto de suplementação que o Executivo mandou. Um único projeto polêmico que foi retirado de pauta pelo Executivo à época, que sequer chegou a ser votado aqui, era o pedido de suplementação de R$ 1.200.000 para a exposição, o qual já tinha previsto R$ 700.000, e aí foi pedido mais R$ 1.200.000. Nós discutimos esses projetos nas comissões, mas quando veio para ser votado, o Executivo tirou esse projeto. Então a Casa não votou contra esse projeto. Eu quero deixar bem claro isso, porque nós estamos tratando aqui dessa situação de suplementação. Eu, no meu posicionamento, jamais fui contra qualquer tipo de suplementação. Logicamente, tendo dinheiro, né, e logicamente, passando pela discussão da casa. Eu acho que é o mínimo possível. E isso fica bem claro nesse projeto, que foi o primeiro, porque o orçamento do ano passado ele foi de 29.988.000. Vou arredondar aqui, 30 milhões de reais. O que é isso? É o que o governo desse ano, 2025, tem de autorização do Executivo, né, para ir gastando. Saúde, educação. Então esse é o orçamento geral do município, 30 milhões. E o ano passado, dentro da lei orçamentária também, nós votamos aqui, e inclusive com uma emenda minha, que foi aprovada por unanimidade, além desse, mais 4,5 milhões. E aí esse orçamento foi para 34,5 milhões. Então hoje, o governo, né, do prefeito Charazinho, ele tem esse orçamento, então, de 34,5 milhões para executar até dezembro. Folha de pagamento, saúde, como eu disse, educação, essa parte toda. Esse projeto, quando chegou na casa, acho que talvez justamente pela inexperiência, pelo começo, né, dessa questão toda do mandato, ele chegou sem documento praticamente nenhum, pelo menos na distribuição aqui, né, à época veio só o projeto de lei e a justificativa. Depois, né, a pedido inclusive do vereador Aldair, aí chegaram os valores, né, realmente aí as tabelas, né, os valores orçamentários que tinham aí. Então, dentro desse pedido que ele fez aqui, na verdade, ele queria que a gente subisse a suplementação geral de 15% para 30%. Em vez de 4 milhões, ia para 9 milhões. E aí o orçamento já passaria a ser de 38.984.000. Isso dentro desse projeto de agora. Além disso, mais os 11.345.000 de superávit do ano passado. Somando isso tudo, o orçamento desse ano
iria para R$ 50.329.675. Isso, como eu disse, jamais eu acho que vai acontecer na história do município aqui de novo. Então, é uma represa muito grande, com muita água. Porque o orçamento que está saindo de 29 milhões, 30 milhões e indo para 50 milhões, são 20 milhões a mais de orçamento no primeiro mês de mandato. Porque esse projeto chegou aqui justamente no primeiro mês de mandato. Ele veio no segundo, né? No dia 7 de fevereiro. Então eu acho que é muito prudente por parte de todos os vereadores não é ir contra o projeto, não é, né, ficar discutindo aqui, criando, até achei errôneo no parecer jurídico aqui, né, foi colocado, que se coloca no parecer jurídico, achei que até adentrou na esfera política e não na esfera exclusivamente jurídica, assim como tem que ser, que fala aqui que pode criar empecilho. De forma alguma, eu acho que essa casa aqui vai criar empecilho para ninguém. O que nós precisamos aqui é trabalhar de forma unida em prol do município. Eu duvido, na presença de todos os vereadores aqui, que qualquer projeto de lei que chegar aqui de suplementação, pedindo para um calçamento de morro, pedindo para um posto de saúde, para uma educação, chegou aqui, está escrito, está aqui, ó, tem o dinheiro e tal. Eu duvido que alguém vai negar isso, em sã consciência. Agora, se no primeiro mês de mandato, que era o que está aqui, se libera mais 20 milhões, a Câmara realmente perdia a função dela o resto do ano. Nós não vamos discutir mais nada de orçamento. São 50 milhões de orçamento, então, para ser executado. Não que eu esteja questionando a execução lá do executivo ou do prefeito. A questão, como eu disse, é uma represa grande demais e que, se arrombar, a água vai embora de uma vez só. Então, o que é o ideal? Vamos avaliando, até porque nós, e eu inclusive acho que o próprio executivo, deve estar até meio perdido dentro desses valores dos 11 milhões. Porque o que chegou para nós aqui tem conta com 12 centavos de sobra, tem conta com 700 mil de sobra, tem conta com 300 mil, tem conta com 10 mil. Então, juntando aquilo ali tudo, tem os 11 milhões. De recurso livre tem em torno aí de 1.700.000, mas muito recurso é vinculado, o que gera obrigação de prestar conta. Depois de convênio, de emenda parlamentar. Então eu acho que o próprio executivo, se pega essa bomba toda, né, que é uma bomba até positiva para fins do dinheiro, mas uma bomba negativa, porque não se sabe ainda o tamanho dessas prestações de contas, ou o que vai ter ali ainda, né, de obrigação para ser cumprido, porque não é só executar, eu tenho que cumprir as obrigações também. Então, eu achei muito prudente as emendas do vereador Odair, que foi, né, bastante discutida entre nós aí, pelo menos, liberando, então, desse montante total, 30%, o que acrescenta no orçamento aqui, então, mais cerca de 4 milhões. Então, ou seja, dentro desse pedido que chegou no primeiro mês, a Câmara aprova aí, né, nesse sentido eu creio que o projeto de lei vai ser aprovado junto com as emendas, mas de cara já libera então mais 4 milhões. Com mais 4 milhões do ano passado, 4 milhões e meio, só de crédito extra-orçamentário, o prefeito vai ter em torno aí agora para gastar 8 milhões e meio. Mais os 29 que já era previsto no orçamento. Então eu acho que, vamos dizer, para começo de conversa, né, sendo que a gente ainda está bem nesse iniciozinho do mandato, o orçamento está gordo para ele, o suficiente para ele poder fazer os empenhos, fazer tudo, conduzir a prefeitura. Daqui um mês ou dois, chegar a prestar conta, gente, ó, vocês liberaram para mim aqui 30%, né? Gastei com isso, está tudo aqui, prestação de contas em dia e tal, libera para mim mais 30, ou mais 40, ou mais 50. Duvido que alguém aqui vai rejeitar um projeto desse. O que a Câmara quer, eu acho que é isso, é participar justamente. Participar do orçamento, que é a obrigação nossa de fiscalizar, e participar dessa condução aí para entender realmente o porquê que se sobraram tantos valores. Por último,
acho que não menos importante, né, o prefeito já foi vereador nessa casa e ele também se posta como adepto de um orçamento enxuto e controlado, né? Eu tenho aqui as atas lá de 2016 e 2015, eu agradeço aqui o trabalho da secretária da Casa aqui e da presidência, né, ter disponibilizado para a gente os projetos de lei, porque na época isso aqui foi muito polêmico. Na época foram liberados aí 5% de suplementação para o governo. E isso gerou um quadro geral, até com, né, problemas sérios aí, né, de cumprimento, porque não se tinha, né, como mexer no orçamento. Então, quero deixar bem claro que nesse orçamento agora não são 5%, são 15% e mais 4 milhões do superávit que está sendo liberado do ano passado. Não vou me ater aqui às questões que constam nas atas, mas eu queria citar isso aqui, porque eu acho que é de bom grado. O Executivo, até quando foi eleito, né, se propôs a sempre ter diálogo com o Legislativo. Eu acho que isso é interessante, mantém o respeito, né, e mantém justamente o controle e a fiscalização, que é fundamental. Se não houver fiscalização, gente, é como uma pessoa, vamos dizer, viciada em jogo, ou com vício qualquer. Se você colocar R$100 vai gastar, se você colocar 200 vai gastar, 300 e tal. Então a fiscalização, que é o papel nosso, ela surge para ajudar, não é para atrapalhar a hora nenhuma o Executivo. O que nós queremos é trabalhar em conjunto lá e aqui, mostrando, ó, aqui tem um problema de prestação de contas, aqui tem, né, um fundo aqui para gastar dessa forma, aqui nós vamos trazer uma emenda parlamentar dessa e desse jeito e tal. É um conjunto. E a política fica para ser discutida, eu acho, que daqui a 4 anos. Nesse momento, eu acho interessante, né, a participação do Executivo, mas com a fiscalização do Legislativo aí, que é o que nós estamos sendo pagos para fazer aqui. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Eu não poderia deixar de falar sobre esse projeto também, até porque a gente estava na comissão, né, que discutiu esse projeto. Eu até defendi esse projeto na comissão. E a gente está começando agora, como o próprio vereador disse também, o Executivo também. Às vezes pode ter faltado experiência na condução, na montagem desse projeto, mas eu não vejo no governo, queria só ressaltar isso aí, de forma alguma, não vejo nos profissionais que estão lá a falta de responsabilidade com relação a isso. Pode talvez não ter sido a melhor redação, talvez não ter... eu também concordo que possam, né, vir novos projetos e tudo, mas conversando com a assessoria contábil, eles me passaram a seguinte situação. A gente tem dentro desses 11 milhões, tem sobras, né, como o vereador disse, sobra de convênio a devolver, e são questões, às vezes, que se você não tiver, se o governo não tiver pelo menos um pouco de liberdade, e foi dada com essa emenda, ele não consegue, por exemplo, você deixa um valor lá, um valor X, de R$100 mil que sobrou de um morro, né? Aí você manda um projeto para o Legislativo que ele vai percorrer aqui um caminho, vamos colocar 45 dias. Esse dinheiro está aplicado, quando chegar no final, já não é aquele 100 mil mais, e já aumentou de valor, você só pode devolver. São questões assim, técnicas que foram passadas, que realmente precisava dessa liberação, de usar parte desse dinheiro para fins assim. Não vejo de forma alguma intenção do Executivo, até porque está começando uma gestão, né, com poucos meses de governo, mas a gente discutiu muito sobre isso, né, até, né, conversando com a Odaí, vereadora Glaucia, na comissão, né, a gente trouxe esses números, trouxe isso aí. Realmente é um montante vultuoso, mas, como bem foi colocado aí, a grande maioria são recursos vinculados de fontes, né, que só pode ser gasto naqueles setores, e com certeza vai ter, né, tem que ter as prestações de contas,
e vão ser gastos de acordo com a origem deles, com o direcionamento que os recursos estão lá. Só não poderia deixar de falar, de colocar a minha opinião, porque eu estava na comissão e realmente a gente vê a necessidade de o governo ter uma certa liberdade sobre esses valores que vão ser prestados contas, com certeza. E a gente está aí no início de uma gestão, nós como vereadores também de primeiro mandato, aprendendo e aprendendo bastante. Graças a Deus tem alguns vereadores, que são 3 vereadores de outras gestões, o vereador Fábio Júnior, até especialista nessa causa de direitos públicos, né? E nós estamos aqui para aprender sim, mas assim, de fazer de forma correta e sempre conversando, sempre discutindo e achando a melhor saída. E tenho certeza que vai continuar sendo dessa forma no decorrer do nosso mandato. Senhor presidente, pela ordem. Boa noite, senhor presidente. Qual cumprimento à mesa diretora, os demais colegas vereadores, vereadora, excelentíssima senhora vereadora Glaucia, os funcionários desta casa, ao público aqui presente e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Esse projeto que chegou na casa, eu até parabenizo aí o vereador Aldair pela coerência nas emendas, no qual a gente vai poder fazer parte agora no resto do ano, no restante desse superávit que sobrou do ano passado. No início da reunião, teve aqui o secretário de Saúde, Eli, e a contadora Adélia, que mostra aí a incompetência do governo passado, no qual a gente teve um ano de 2024, faltou remédio, faltou transporte, não tinha transporte, foi cortado aí o transporte, e hoje, mais uma vez, a gente vê a incompetência com um valor de 11 milhões que sobrou do ano passado. A gente, às vezes, procurava saber se estaria errando porque não tinha dinheiro. Hoje a gente vê que errou porque não gastou o dinheiro, não soube gastar o dinheiro. E aí, a gente não culpa os funcionários, porque o dono da caneta, como bem disse a excelentíssima senhora prefeita, a caneta está na minha mão. Então, a responsabilidade toda é dela. O erro aí a gente vê que foi por falta de competência mesmo, porque ela poderia ter assediado aí os funcionários para que essa aplicação do dinheiro fosse bem feita e não ter passado por aquela falta de remédio, falta de transporte para pacientes, o qual foi falado aí várias vezes para pacientes que já idosos, não, vocês têm que ir na van porque a gente não tem combustível para colocar no carro pequeno para buscar lá e levar só um paciente em Barbacena. Eu mesmo fui várias vezes procurado para transportar paciente no meu carro porque o carro da saúde, o relato é que estava sem combustível. Então, essas emendas aí do vereador Daí, elas vão nos ajudar a participar o restante do ano nas obras que o Executivo mandar para nós. Não vai faltar empenho da comissão, da presidente vereadora Glaucia, vice-presidente Itamar e o Aldair, a gente sabe disso. Não vai faltar empenho aqui de nós, 9 vereadores, em travar nenhum projeto que seja bom para a população, porque é uma coisa que a gente sempre tem que dizer. A eleição foi dia 6 de outubro, a indiferença política foi dia 6 de outubro. Hoje, o nosso bem maior que a gente tem que trabalhar é a população. Então, assim, hoje eu vejo esse projeto sendo aprovado com essa emenda aí, e pode ter certeza que o Executivo irá participar também, muito mais com a gente, com outros orçamentos vindo para a Câmara, de que tendo esse montante todo em suas mãos aí de uma vez só. A gente já tem em vista aí de anos anteriores, emenda de 10%, emenda de 5%,
que foi passado e não impediu prefeitos nenhum de trabalhar. Então, a gente hoje está liberando esses 15%, os 30% do superávit, e pode ter certeza que mais para frente aí, o prefeito mostrando para nós aonde foi aplicado, aonde foi, qual região, qual sistema na saúde foi beneficiado, ou educação, nós estaremos aí para estar liberando mais orçamento aí. Muito obrigado. Com a ordem, senhor presidente. Boa noite a todos, boa noite, meus companheiros, o pessoal que nos assiste aqui na plateia e quem nos acompanha pelas redes sociais. Com a palavra de Paulo Ângelo ali, o vereador, eu trabalhei na prefeitura na última gestão e participei, né, como chefe de agricultura lá e meio ambiente, e realmente eu via que eles falavam que não tinha dinheiro. Isso é incompetência administrativa para sobrar um montante desse de dinheiro, realmente. Eu não vejo isso como culpa da prefeita. Eu acho que tem parte culpa dela, sim, da ex-prefeita, mas eu vejo isso uma equipe. Um prefeito tem que ter uma equipe boa. Então, talvez contrate uma pessoa por questão de companheirismo, por chaçaquismo, dá nisso. Por incompetência, bota algumas pessoas em setores que não é adequado da pessoa e sobra uma quantia dessa de dinheiro que fica até difícil para nós aqui da Câmara. Se a gente desse esse projeto do modo que ele veio, a gente não teria como acompanhar. Como falou o vereador Fábio Júnior, que a gente ia assinar tipo um cheque em branco, o prefeito fazia e nós não precisávamos nem de vir aqui na Câmara durante o ano todo. E essas emendas aqui foram discutidas entre nós, né? Eu, o Celso, o próprio Paulo, Ângelo, o Fabinho, a Glaucia, porque nós achamos viável a gente liberar uma parte desse dinheiro para o prefeito trabalhar com mais tranquilidade. A hora que for precisando, nós estamos aqui à disposição, para gastar o seu dinheiro. Se o outro governo não gastou, foi incompetência administrativa. Eu trabalhei no governo, eu vi a dificuldade que estava lá. Realmente, a palavra do Paulo Ângelo ali, não tinha dinheiro para combustível, não tinha dinheiro para arrumar carro. Estava uma vergonha, e sendo que ficou dinheiro demais, sobrou muito, é muito dinheiro para um município pequeno. Então, isso realmente é uma incompetência muito grande, que eu falava isso com a prefeita Maiara de vez em quando, a gente fazia uma reunião, eu era companheiro lá, eu trabalhei junto, eu queria desenvolvimento do município, infelizmente falava que não tinha dinheiro. Então, e com a montante desse de dinheiro de 11 milhões e 347 mil, que sobrou aqui para a próxima gestão, é uma situação muito crítica do meu modo de ver. Mas, graças a Deus, tem uma Câmara aqui que não está contra o prefeito, não está contra ninguém. Nós estamos aqui a favor do povo. E se vier aqui, que for para o bem do município, pode ter certeza que nós estamos juntos. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, companheiros. Só queria falar o seguinte, eu não quero criticar ninguém, mas o que aconteceu? A ex-prefeita, ela sobrou esses 11 milhões e não gastou com a saúde, não gastou com obras, mas eu cansei de ver funcionário da prefeitura andando de carro para baixo e para cima, à torta e direita, para festa. Infelizmente, eu cansei de ver. Então, tem alguma coisa errada sim. Não adianta querer tampar o sol com a peneira, não. Aqui ninguém vai tampar o sol com a peneira, não. Porque tem alguma coisa errada. Porque dinheiro para fazer obra não tinha. Mas para mim, eu ficar andando de carro para baixo, para cima, que eu vi funcionário para baixo, para cima, e à torta e direito, de moto e de carro, eu vi. Então, como você vai falar na saúde, a saúde não tem um remédio para dar para um pobre, não tem um carro para carregar. E os 11 milhões aí? Então, tem incompetência, não tem? Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de dar boa noite, né, a todos que da presidente, caros colegas, né, os que nos acompanham pela rede social, público, mediante, né,
os relatos aí dos nossos companheiros. Eu, enquanto presidente da comissão, também só venho reforçar que a gente está aqui para somar, né? A gente jamais quer impedir ou dificultar qualquer coisa. A gente só quer que os projetos sejam repassados de forma esclarecidas, para que isso a gente consiga organizar, consiga analisar, e sim, se for para o bem do povo, a gente está aprovando, né? O nosso empenho é esse, né? É que o povo sinta-se satisfeito, e isso aqui é o nosso papel, né? De fiscalizar e estar apoiando, sim, o que é certo e dificultando, barrando um pouco o que a gente vê que não está certo. Tá? Boa noite. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei número 01 de 2025. Vereadores e vereadoras que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Deste modo, encaminho para a sanção do Executivo Municipal o projeto de lei número 01 de 2025, com a inclusão das emendas aprovadas. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças ao projeto de lei número 03 de 2025, que autoriza o Executivo a fornecer transporte rodoviário para trabalhadores do município de Desterro do Melo e da outras providências. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças da Câmara Municipal de Desterro do Melo, ano 2025. Vem a esta comissão o projeto de lei número 03 de 2025, que autoriza o Executivo a fornecer transporte rodoviário para trabalhadores no município de Desterro do Melo e da outras providências, para análise, discussão e emissão de parecer. O projeto em tela visa autorizar o município de Desterro do Melo a fornecer transporte rodoviário para trabalhadores residentes no município. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da proposta de lei. Seguindo a tramitação, após debates, o projeto de lei número 03 de 2025 foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Conclusão. Portanto, para a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, por unanimidade, é de parecer favorável ao projeto de lei número 03 de 2025, que segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, em 17 de março de 2025. Celso Simões da Silva, presidente. Paulo Ângelo Lopes da Silva, vice-presidente relator. Naelton de Souza Campos, membro. Consulto aos pares se possamos dispensar a leitura do projeto. Deste modo, coloco em primeira discussão o projeto de lei número 03 de 2025, que autoriza o Executivo a fornecer transporte rodoviário para trabalhadores do município de Desterro do Melo e da outras providências. Está em discussão. Senhor presidente, uma boa noite. Demais colegas da mesa, demais colegas vereadores, vereadora Glaucia, funcionários, os que assistem por essa casa e que nos assistem pelos canais de comunicações dessa casa. Esse projeto ele veio à minha comissão, né, que eu faço parte, eu, Paulo Ângelo e o vereador Naelton. Ele veio, faltavam alguns documentos, a gente pediu, foi rápido a entrega dos documentos, e a gente analisou o projeto, votamos. E o projeto é bom, é um projeto que dá oportunidade, um projeto que está trazendo transporte para o pessoal trabalhar. Isso é um projeto que realmente a gente precisa votar a favor, né? A gente procurou votar mais rápido na comissão e está aí hoje já para ir para a primeira votação. Ontem a gente fez uma reunião extraordinária para poder que ele entrasse hoje em pauta. Então, a gente não viu nenhum problema no projeto. É isso aí, o projeto é bom. E eu me coloco a favor do projeto e tenho certeza que vai ser aprovado por todos. E nós estamos aí para votar o que é bom para as pessoas, né, para o povo do Melo, e legislar para o povo. Esse é o nosso papel. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.
Com a ordem, senhor presidente. Então, eu vi esse projeto aqui na mesa, o dia que veio, achei muito interessante. E voto favorável, sim. Só que eu sou mais favorável ao prefeito trazer uma empresa que gera emprego no município. Isso sai mais barato para o município e vai gerar mais renda. Então, já até apresentei um empresário, o prefeito, que foi lá, viu, quer montar uma parceria aqui com a gente. Então, assim, apresentei ele no último governo, que era a ex-prefeita Maiara, ficou só no falar, então passei para o prefeito Charazinho e espero que ele veja isso com carinho. E dinheiro tem, 11 milhões, e nessa parte desses 11 milhões aí, se eu não me engano, tem mais de 2 milhões que pode gastar em obra. E a gente consegue mais recursos, o prefeito consegue também, nós vereadores aqui, se o prefeito tiver a disponibilidade de trazer essa empresa. O galpão não fica barato, já fiz até o levantamento, tem a planta, tem tudo organizado, já tem tudo apresentado, já que eu apresentei para o prefeito. Sou favorável, voto favorável a esse projeto, mas sou muito mais favorável a gente montar uma empresa no município que gera emprego, economia e renda. Então, fica aí essa fala, e nós fomos no empresário, o empresário está a fim de vir, até me mandou mensagem para mim de novo, vou procurar o prefeito para ver se ele topa realmente. O empresário me garantiu aí de primeira aí uns 45 a 50 empregos, com um ano mais 50, e com 3 anos até 150 empregos no município, sendo eles voltados 60% para a mulher. E hoje, aqui no município, nós não temos emprego para mulher qualificado. Então, eu acho isso uma grande oportunidade para o município. Se o prefeito topar, o empresário topou, já apresentei ele para o prefeito, e nós estamos aqui de braço aberto para votar o projeto e montar esse galpão. O município tem a área disponível já olhamos já na última administração, eu estava com a prefeita, o Celso viu, o empresário chegou a vir até aqui no município, e ele topa vir de novo, apresento ele a vocês, um empresário voltado na área da costura, um trabalho até bacana para a mulher, que ela tem mais facilidade de pegar esse serviço, um serviço leve. E uma coisa que eu achei muito importante, o empresário paga 1,5 salário. Hoje, para a mulher aqui no município, aonde tem 1,5 salário, é só se ela for formada em enfermagem, professora. Então, e essa empresa não precisa de gente que tenha estudo completo. Em Deus que o empresário vai dar o curso, ela vai aprender a costurar, fazer parte de IPIs. Então, fica aqui minha dica e pode ter certeza que eu voto sim. Senhor presidente, pela ordem, esse projeto passou na nossa comissão, onde o presidente Celso Simões, eu como vice, e o Naelto, membro, fez parte junto com nós, o qual até eu parabenizo aqui o presidente da comissão e nós, demais membros da comissão. O projeto chegou no dia 6/3, a gente reuniu, viu que realmente o projeto estava vago, faltava documentos, a gente pediu, né, em nome do presidente, documentos que mostrassem para nós o impacto financeiro. Isso foi entregue aqui no dia 14. A estimativa que eles mandaram, e até assim, uma coisa que me preocupou, que eu comentei com o presidente da comissão e o Naelto, é porque a gente perguntou se o transporte ia ser feito pelo veículo do município ou se ia ser feito por um veículo terceirizado. A estimativa é da empresa ceder no mínimo 30 vagas de emprego para o município. Pois bem, então, de antemão, hoje tem, se não me engano, o vereador Naelto falou, 41 inscrições já feitas para serem empregados.
A gente, então, tem que... A gente não, o prefeito, o executivo, se for fazer licitação, tem que fazer hoje, no mínimo, uma licitação para um carro de 50 lugares. O que me gerou uma preocupação é o seguinte: faz uma licitação para um veículo de 50 lugares. E aqui, o Marconi de Carvalho Lino, mandou para a gente um relatório que será feito aí uma licitação, ou, se caso for o veículo da prefeitura, mas aqui, pelo que ele mandou, parece que talvez seja licitado. A previsão é de 100 quilômetros. A estimativa de um valor médio, R$ 8,55 por quilômetro. E aí, a gente tem aqui que daria mais ou menos 100 quilômetros, R$ 855 diário. Se amanhã, se for feita a licitação para o ano inteiro, vamos supor que daqui 3 meses esteja 15 pessoas somente trabalhando. Esse veículo que foi terceirizado, ele não vai parar de puxar os 15 funcionários. E aí não vai ter como suspender o contrato, porque foi feita uma licitação. Talvez isso aí tomara que esteja mais, que esse número persista e não largue o serviço. Mas aí pode gerar aí, talvez, né, um gasto a mais com um número a menos de pessoas. A estimativa que ele mandou para 2025, que são 190 dias, isso girar em torno de R$ 162.450. O impacto orçamentário em 2025 do orçamento, 0,57%. Já em 2026, esse valor vai para R$ 223.368. E o impacto financeiro já vai para 0,81%. Realmente, é um projeto de suma importância, no qual eu até parabenizo a administração municipal pela iniciativa. Realmente, dá emprego, oportunidades de emprego, né? Hoje, como o vereador daí falou sobre a questão da empresa, a gente ainda não tem a empresa, temos pessoas aqui no Melo que precisam de emprego. Essa aí é uma oportunidade que a gente vê que irá ajudar aí os nossos munícipes, né? Como a gente falou, como a gente mesmo falou sobre a questão de nós estarmos aqui votando projetos que é bom para a população, isso aí mostra que nós não estamos nos furtando de forma nenhuma em votar. Todos os projetos que forem bons, como este, nós estamos aí à disposição. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Como já foi dito, né, é de suma importância para o município. Eu concordo plenamente com o vereador Adair citou, a iniciativa de trazer a empresa para a nossa cidade, uma empresa que vai gerar impostos para o município, que vai gerar empregos principalmente. Mas, né, nós estamos falando de como chegando a isso, eu também faço questão de encabeçar a ideia e de ajudar no projeto. Mas nós estamos falando de, né, agora, seria já é de uma conversas que já tem, de empresa, já elaborando termo de fomento, parceria de empresa com prefeitura, quer dizer, já é direto, começou a trabalhar, já é dinheiro entrando nos comércios local aqui. Então, eu entendo a preocupação do vereador Paulo Ângelo, eu entendo as colocações, pedido de informações, impacto financeiro, lógico, tem que ser tudo feito com muito cuidado, com muita responsabilidade, mas nós estamos falando de não só de gastar dinheiro, eu vejo isso como um investimento na nossa comunidade, na nossa cidade.
Nós estamos, veja bem, com um valor desse aí, vamos fazer as contas desse transporte, quantos empregos a gente conseguiria pagar para funcionários aqui da cidade. Tenho certeza que o custo-benefício de levá-los até a empresa vai ser bem maior. E quanto à preocupação de diminuir ou aumentar, eu acho que a gente tem que partir de nós, que somos representantes da população, de incentivar, né? Incentivar a pessoas que tenham... Então, não sei como é que vai ser, o serviço lá vai ser desse horário, não vai ser... Incentivar as pessoas, pelo menos, para começar. Por quê? Nós estamos falando de um pessoal que está empolgado, que está animado, que já fizeram as inscrições, vão passar logo por processo de seleção, e a gente tem que animar mais esse pessoal e não, né, pensar que vai dar errado. Não é que dá errado, vai pensar que vai diminuir. Eu acho que a tendência é aumentar, é melhorar. E é um projeto, né, uma iniciativa que pela primeira vez está tendo, eu entendo que tem a discussão, mas não tem como não ser bom. Não tem como não ser bom. Pelo menos é uma coisa imediata. Traz resultado agora, traz impacto, traz dinheiro para girar no nosso comércio, é dinheiro no bolso do pessoal para poder ajudar os filhos, para poder fazer as compras, colocar em dia, às vezes, contas que não estão em dia, é dinheiro girando dentro da nossa cidade, é investimento, não é gasto. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de lei número 03 de 2025. Vereadores e vereadoras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Indicação número 04 de 2025, de autoria do vereador Naelto de Souza Campos, que indica conclusão de calçamento de Morro Grande na região do Araçás. Indicação número 04, 2025. Conclusão de calçamento de morro. Ao excelentíssimo senhor Edmar Coelho da Silva, prefeito do município de Desterro do Melo. Indica ao senhor prefeito municipal, conforme estabelecido pelo regimento, que determina ao setor competente as devidas providências para a conclusão do calçamento do Morro Grande, na localidade do Araçás. Justificativa. A conclusão do calçamento no Morro Grande, Araçás, é de extrema importância para garantir a segurança e a mobilidade dos moradores, especialmente em dias de chuva, quando as vias se tornam intransitáveis e perigosas. Além de proporcionar um tráfego seguro e constante, é essencial para melhorar o acesso a serviços públicos essenciais, como saúde, educação e segurança, beneficiando diretamente a qualidade de vida dos habitantes dessa comunidade. Câmara Municipal de Desterro do Melo, 18 de março de 2025. Subscrevo abaixo em nome de todos os moradores desta região. Naelton de Souza Campos, vereador. Coloco em discussão única a indicação número 04 de 2025. Senhor presidente, só queria ressaltar, falando até em nome do colega Naelton, né, vereador Naelton, que realmente foi uma obra muito boa, o calçamento do Morro Grande, mas ficou uma falha. Eu mesmo, como, né, meu irmão puxava leite, eu já ajudei, mesmo em caminhões da prefeitura, a gente já chegou a quase romper o morro e não conseguir. Então, realmente foi não sei o que aconteceu à época, se foi engenharia, medida, o que aconteceu, mas realmente é de extrema importância a conclusão daquele calçamento. Sou totalmente favorável à iniciativa do vereador Naelton, e eu tenho certeza que que vai melhorar muito o acesso àquela localidade, principalmente, né, em tempos chuvosos e veículos pesados também. Senhor presidente, pela ordem. Até parabenizo o vereador aí, Naelton, por essa indicação. E isso no município tem vários morros dessa maneira, que foram feitos, uma parte largou sem fazer. Até já trouxe indicação aqui lá do Morro do Tito, também que está nessa mesma situação. Então, se a gente andar no município por gestões anteriores aí que calçaram o morro, que o morro ele tem que ser calçado por completo.
Ele não tem que ser calçado uma parte, larga uma parte sem calçar, não. É o que acontece nesse morro lá. Esse morro realmente é chegar lá, eu já passei lá de caminhão também, tive o mesmo problema. Então, assim, a gente tem que ver isso aí, e a administração tá ciente dos acontecimentos, né? Tomar providência para solucionar isso mais rápido aí. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem, muito nobre a indicação aí, área nossa lá da Boa Vista do Araçás ali, qual eu também gosto muito. O Araçás é um mimo hoje em dia, qual eu pessoalmente acho que merece até um destaque de distrito no município. Acho que seria bacana até essa casa estudar essa possibilidade como uma forma de promoção, principalmente do turismo, naquela região ali. Nós já vimos até indicado anteriormente, na última gestão, não só a questão do Morro Grande, mas se fazer um trevo, assim como o Araçás é muito bem jardinado, muito bem florido, foi, né, todo calçado, né, um projeto que eu acho que na região, pouquíssimos distritos rurais têm hoje a beleza e a estrutura, né, do nosso Araçás ali. Então, à época, a gente até falou sobre um trevo, calçamento ali, onde entra para Araçás e desce para Santa Bárbara. Ali também é um trecho complicado, né? É dos Beneditos ali. Dá um acesso de turismo, dá apoio para o pessoal da cachaça, que está se organizando ali, né? O Arlindo, os próprios Beneditos. Hoje o turismo da cachaça é muito interessante, né? A gente tem cidades na região aí, né? Mas aí o turista quer vir e quer ter essa estrutura. E dizer que esses projetos de calçamento iniciaram-se, né, há muito tempo atrás, lá na época do antigo prefeito Rui. Depois o prefeito Mário executou as obras, trouxe de benefício. A prefeita Márcia, né, calçou praticamente 30 quilômetros de morros do município, e que às vezes, por questões justamente de engenharia e o convênio, os valores de um convênio, você demora 2 anos ali a trabalhar convênio, projeto, e esse dinheiro realmente chegar para execução. E aí, às vezes, quando vai se executar aquilo, o valor da licitação já está no valor mais alto. Ou o projeto, o qual também já critiquei várias vezes, realmente não tinha a presença física de um engenheiro ali, ou até do pessoal de obras da própria prefeitura que acompanhasse, né? Então, às vezes, era muita coisa feita por mapa, por georreferenciamento, e não tinha essa preocupação de estar presente ali para entender, às vezes, o projeto de engenharia. Então, eu queria destacar realmente isso, e espero que essa gestão, né, com certeza, aí, bata o recorde dos calçamentos. Eu acho que é um projeto interessantíssimo. Cada prefeito que entra tem que calçar mais morro que o outro mesmo, né? Nós temos aí, então, esses 30 quilômetros aí de calçamento, e aí vamos ver esse desenvolvimento, porque os recursos sobraram, a gente tem recursos aí já vinculados desses calçamentos de morro, a demanda é grande, assim como nós já indicamos, o vereador Paulo Ângelo, o vereador Aldair aqui, né, a quantidade de morros que ainda falta. Creio que na região nós somos aí pioneiros, né, nesse tipo de serviço, e realmente é muito válido, né, esse tipo de atendimento à população rural e também para nós aí que aproveita. E inclusive também falar sobre não só Araçás, mas a Via Verde também ali, né, a Serra dos Luizes, aquela região toda merece uma atenção especial ali. Já tem aprovado lá o calçamento do Morro do Nelito, né? Então, ou seja, uma rota muito bacana. Eu conheci um maratonista que ele usa a região da Serra ali para treinamento, inclusive. Um cara que competição internacional, um cara muito gabaritado aí. E ele fala justamente dessa beleza, né, da nossa região e do potencial turístico que a gente tem ali. Então, está de parabéns aí com esses destaques, e vamos firmar junto com o Executivo, né? Precisou de dotação para calçar amor, precisou de qualquer coisa, a gente está aqui à disposição, né, sempre para trabalhar em prol disso aí. Muito obrigado. Coloco
em votação única a indicação número 04 de 2025. Vereadores e vereadoras que estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Indicação número 05 de 2025, de autoria do vereador Naelto de Souza Campos, que indica calçamento de morro da Via Verde na Serra dos Luizes. Indicação número 05 de 2025, calçamento de morro. Ao excelentíssimo prefeito Edmar Coelho da Silva, prefeito do município de Desterro do Melo. Indica ao senhor prefeito municipal, conforme estabelecido pelo regimento, determina ao setor competente as devidas providências para a construção do calçamento do morro da Via Verde, na Serra dos Luizes. Justificativa. A construção do morro da Via Verde é de extrema importância para garantir a segurança e a mobilidade dos moradores, especialmente em dias de chuva, quando as vias se tornam intransitáveis e perigosas, além de proporcionar acessibilidade a um ponto turístico da nossa cidade. Visa incentivar diretamente o turismo local, promovendo a inclusão e a valorização do nosso patrimônio cultural, bem como contribuirá com o acesso dos munícipes que passam pela região. Câmara Municipal de Desterro do Melo, 18 de março de 2025. Subscreva abaixo em nome de todos os moradores desta região. Naelton de Souza Campos, vereador. Coloco em discussão única a indicação número 05 de 2025. Coloco em votação única a indicação número 05 de 2025. Vereadores e vereadoras que estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Concedo a palavra livre por 5 minutos a cada vereador que queira fazer. Senhor presidente, eu quero aqui só agradecer o vereador Maninho, né? Eu falei com ele no fechamento do bosque, né? Que o bosque estava aberto e as crianças não estavam brincando lá mais, tudo. E hoje eu tive a alegria de passar lá e ver as crianças brincando, lá jogando bola. Então, eu agradeço a Vossa Excelência que atendeu o meu pedido. Eu não indiquei, apenas falei aqui, mas eu te agradeço mesmo. Senhor presidente, eu gostaria de ressaltar aqui que no último dia 26 de fevereiro foi realizada a reunião de comitê contra doenças, contra a prevenção e combate de arboviroses, né? Que esse grupo é um grupo de trabalho que visa coordenar e implementar ações para prevenir principalmente a dengue. Né? Já aí ressaltando a importância da vigilância epidemiológica, em especial a vigilância ambiental, que está exercendo um impecável trabalho, né, desenvolvendo ações de monitoramento e conscientização, né, da população, para que nossos munícipes aí não sejam acometidos com a doença, né, e relevar aí a conscientização e a participação da comunidade, que são de fundamental importância, né, para o sucesso das ações. Né? Então, eu quero, mais uma vez, parabenizar aí a vigilância ambiental, né, pelo excelente trabalho que está sendo prestado. Senhor presidente, finalizando aí, poderia deixar de comentar aqui sobre a Copinha, que aconteceu no município aí com a final essa semana, e parabenizar as equipes aí do Velão, do Mereceu, né, pela extraordinária partida, né, para quem gosta de futebol aí, um jogo 3-1, né, um gol aí no finalzinho, 3-2, e o gol no finalzinho aí de falta, né, eu acho que foi, para quem gosta de esporte, independente de quem venceu ali, mas eu acho que foi um jogo muito bonito de ser assistido, né? Parabenizar a organização aí do campeonato, colocar as questões de melhoria, né? Eu acho que sempre pode melhorar, acho que foi o primeiro campeonato dessa gestão aí, como eu havia dito, houve uma pequena melhora aí nas questões de premiação, acho que isso tem que ser revisto junto com a comunidade esportiva do município, e mostra justamente pela quantidade de gente que acompanhou a final lá, as transmissões, a força
que o esporte tem no município. Né? O campo, destacar mais uma vez aqui, muito bem cuidado, o gramado, né? Suportou bem ali debaixo de chuva. Então acho que são pontos importantes aí que merecem destaque nesse campeonato. Né? Deixar os parabéns aqui aos organizadores dos times aí, do Velão, do Mereceu, que foi campeão, né? E deixar um destaque aqui, né, para o Vetinho, com 50 anos de idade. Acho que é um modelo realmente a ser seguido pela juventude. Filho também de um esportista nato aí no município antigo e conhecido, que é o Tianinha. Então, o pai, né, ficou muito orgulhoso, e o filho também ali, o pai podendo acompanhar o seu filho ali com 50 anos de idade jogando, né, e fazendo os gols da vitória, da virada. Realmente a emoção ali é muito grande. E como eu disse até anteriormente, o futebol é uma tradição, né, no município, que precisa ser revitalizada. A gente sempre teve ali o campo velho, depois o campo novo com uma estrutura muito grande, e aí antigamente a gente tinha muito time, muita gente que jogava, e a estrutura era precária. Hoje em dia a gente tem uma estrutura muito boa, e está faltando o incentivo, né, trazer realmente aí, às vezes tem que trazer muito jogador de fora, os times precisam investir nisso, manter o nível dos campeonatos. Então, às vezes buscar formas, né, de conseguir colocar a própria população, por exemplo, com um campeonato que seja pequeno aí, mas alguma coisa organizada só com jogadores do município, né, a parte do próprio campeonato municipal, ou outras ações aí para tentar incentivar. A própria escolinha de futebol aí, eu creio, deve voltar a funcionar, mas a gente já está indo para a massa, a criançada está cobrando muito porque adora aquilo ali, né, então precisamos também ver essa situação da escolinha. Então, no contexto geral, parabéns aí pelo campeonato, né, e parabéns aos vitoriosos aí. Muito obrigado. Boa noite. Senhor presidente, pela ordem, eu também quero parabenizar aqui as equipes, o Mereceu, o Velão. Em especial, eu queria parabenizar o Amorins, região onde eu nasci e fui criado, e tive a honra de ver os meninos do Amorins jogando bola. A gente já teve o Amorins campeão uma vez, mas o time dispersou, e agora a gente viu que realmente os meninos estão querendo de novo. Quem sabe aí um dia o Amorins volta aí levantar essa taça de campeão novamente. Eu, como tenho um grande carinho por todas as regiões do Melo, mas em especial a região onde eu nasci e fui criado, eu tenho muito carinho e muito respeito. Quero agradecer também e parabenizar a administração municipal, que fez conta de nós, vereadores. A administração anterior, mais uma vez, sou obrigado a falar. Falava que não aceitava convidar os vereadores, e isso não é mentira, porque o próprio organizador falava com nós. Eu não posso citar o nome de vocês, porque se eu falar, a prefeita acha ruim. Então, quero agradecer aí, em nome do prefeito Edmar e do vice Cecílio, por ter feito o convite aí para a presidência da Câmara para estar passando para os vereadores. Isso é uma coisa simples, mas que fez a gente lembrar a humilhação que a gente passou durante esses 4 anos, que a gente não poderia nem participar de uma premiação de um time que é da região da gente. Eu, do Amorins, tenho o Fábio Alto da Rua, Bomba, hoje veterano, né? Naelto, tem o Juninho, que era um fã do esporte, Cícero Reis, fã do esporte, mas de forma nenhuma a gente poderia participar de nada. E falando sobre os calçamentos, para a gente não ter que fazer indicação sobre isso, eu queria estar pedindo aí que a gente pudesse levar, até peço ao vereador Itamar, que converse aí com o secretário, com a administração, para que dê uma atenção especial ao Morro do Baú e ao Morro do Tião Lino.
não é problema de agora, causado por agora, a gente sabe que já é desgaste natural, mas realmente tem vários buracos no Morro do Baú que está impedindo aí, impedindo não, essa não é a palavra correta, mas a gente tem que parar para passar nos morros. Então eu queria pedir que você desse uma prioridade naquele lugar para que evite transtornos maiores, um acidente, né, que um motoqueiro pode bater num buraco daquele, no morro de lá, que é o principal, que o buraco está no meio do morro, na curva, antes que aconteça qualquer coisa. E assim, fazendo, como que eu vou te falar, dando manutenção, né, cuidando de um patrimônio que foi feito, foi um gasto muito alto, né, a gente sabe disso, mas que melhorou muitas condições de vida daquela população. Né, eu, como eu disse, eu sou do Morins, passei por vários momentos de ir na Kombi da escola, e a Kombi ir só até no Morro do Tchaulino, dali ter que voltar para trás, a gente seguir a pé. Então, assim, eu te peço aí que faça esse favor, e pode ter certeza que aqueles moradores lá e quem depende daquele morro irá ficar satisfeito. Muito obrigado. Pela ordem aí, senhor presidente. Pela fala do senhor, do excelentíssimo vereador Paulo, o Morro do Baú já está decidido, com a Vossa Excelência o prefeito, de assim que terminar o calçamento do Morro do Neném, a prioridade é lá no Morro do Baú fazer toda a reforma, porque já teve vários acidentes ali. Então, eu e o prefeito estivemos lá no Morro do Neném, chegamos a conversar, e ele já passou pelo encarregado de obra, assim que terminar o morro ali, a prioridade é o Morro do Baú. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. E relatar justamente isso, o vereador Paulo Ângelo, o vereador Zé Coelho já relatou, já foi até determinado, conversado com a equipe, com a empresa de calçamentos, que vai ser feita essa reparação no intervalo das duas obras. Antes de começar a obra do Morro do Nelito, vai ser feita uma reparação, um reparo lá, vai ser feita uma reforma total naquele morro lá. Dito isso, vereador Celso, como foi solicitado, não só aquele fechamento, mas vai ser contratado também, vai ser feito também uma poda naquelas árvores lá, vai ser feito um clareamento e um sistema de iluminação também, para que à noite as crianças, né, possa ser um lugar de uso de todas as idades, de todas as pessoas. E, posteriormente, né, com a chegada de um paisagista, de um estudo, lá vai ser feito o trabalho de piso, de chão, não sei o que vai ser, grama, alguma coisa que vai ser, mas vai ser revitalizado também todo aquele bosque lá, que é um patrimônio também, né, foi construído pela administração, não vem sendo usado há muito tempo e vai voltar a ser usado, se Deus quiser. Vereadora Glaucia, queria justificar, eu faço parte desse comitê, né, fui nomeado, fui indicado, até a ausência lá na primeira reunião, a gente estava em viagem, né, inclusive o padre Rodrigo, a gente estava com ele, cuidando da saúde em São Paulo, ele também faz parte do comitê, né, só para justificar, mas já conversei com o presidente lá, justificar a nossa ausência, mas também não vai faltar empenho de nossa parte, né, como representante lá do Legislativo, lá, para poder fazer os trabalhos de prevenção, direcionar algum recurso específico, o que for preciso de nossa parte, estaremos, né, prontos para que não apareça, para que nossa cidade não seja cometida por nenhum surto de nenhum tipo desse tipo de doença, que, graças a Deus, é muito bem cuidada. Queria ressaltar aqui o trabalho da equipe de epidemiologia, né, ligada à vigilância sanitária, né, que vem sendo feito não agora, mas de muitos anos, né, em nome do servidor Daniel Barroso, que é um profissional exemplar também, uma pessoa muito técnica, muito cuidadoso, que vem cuidando disso aí há muito tempo, e a gente
graças a Deus não tem surtos aí, graças ao trabalho, né, silencioso, que quase ninguém vê, desse pessoal da epidemiologia, né? Queria destacar o trabalho deles, parabenizar, que gestão após gestão, esse pessoal vem fazendo um trabalho correto, bacana, digno, e graças a isso tem cuidado da saúde do povo inteiro, porque uma epidemia aí causaria danos talvez até irreparáveis para algumas famílias, né? Porque tem coisas que o dinheiro não consegue sanar, não consegue curar. Haja visto isso, a gente tem sequelas aí, né, da Covid até hoje. Mas, em resumo, é isso. Queria parabenizar também, né, a administração pela Copinha, pela realização da Copinha. Como o prefeito disse lá, pedir desculpas por alguns, né, se houve alguns erros, realmente tem coisas que precisa aprimorar. Nós estamos falando de menos de 3 meses, né, de governo, primeiro campeonato, tivemos alguns problemas, mas, assim, no geral, eu acredito que foi bom, a gente aprendeu bastante, tem realmente a aperfeiçoar. Essa premiação de participação achei muito importante, apesar de, né, foi colocado aqui, talvez como um pouco tímido o investimento, né, nesse torneio. Eu também acho que sim, mas, assim, com certeza vai ser melhorado, com certeza vai ser investido mais e melhor, e de forma até, né, mais organizada. A gente está se estruturando, nós estamos falando de um início de uma administração que, se Deus quiser, para o bem da população, vai ser vitoriosa nas ações que forem colocadas, nos projetos que forem executados, e a gente está aí também para assimilar as críticas, para receber orientações, indicações, para poder melhorar. A gente só melhora ouvindo e vendo o que não deu certo. Muito obrigado. Eu também quero parabenizar aí, né, a comissão organizadora da Copinha, parabenizar também o campeão mereceu, ao Velão, ao Amorins, né, que terceiro lugar, ao Boca Júnior, ao Cruzeiro, a todos que participaram, os atletas. Infelizmente, eu não pude estar na premiação, tive que ir a Barbacena, coisa de última hora, infelizmente eu não pude estar presente, mas conversando lá com a administração, eu falei que eu fazia questão da presença de todos os vereadores, no qual, né, foi feito o convite, e é isso aí, a administração conta sim, né, como o Paulo Ângelo disse, não existe isso, nós somos, né, parceiros, Câmara e administração. Então, todo evento que acontecer, todo evento que a administração fizer, vocês podem ter certeza, convite vai ser feito e pedimos que vocês também façam jus, marca presença, sim, é muito importante para nós, para todos nós, né? Tanto a administração quanto a Câmara Municipal. E eu não pude estar presente lá, por motivo que eu tive que sair rapidinho, mas os vereadores foram lá e fizeram a festa, isso que é importante. Parabenizar, né, ao cuidador do campo lá, né, que fica exclusivamente por conta. Sábado, nós tivemos um amistoso lá nos veteranos, né, eu estou pelejando ainda. Então, e o pessoal de Barbacena, e a gente só ouve elogios. Eles vieram aqui e falaram, olha, Barbacena não tem uma estrutura que vocês têm. Então, para nós, né, é muito gratificante, para nós receber um elogio desse. Você vê o porte de Barbacena, o nosso porte, vestiário, o campo, o gramado, a pessoa ficou assim, tudo acima de 50 anos, então a pessoa ficou assim, meio boca aberta, porque falou, nossa senhora, que estrutura, que campo, vocês estão de parabéns. Então é isso aí, nós vamos dar continuidade e contamos com o apoio de todos, né? É isso aí. Estando esgotadas as matérias dessa pauta, declaro encerrada essa reunião e convoco todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 1º de abril, não é mentira não, viu, gente? 1º de abril de 2025, às 18 horas, nessa sala de sessão. Uma boa noite a todos e um forte abraço.